Seja muito bem-vindo a esse momento especial de aprendizado da Palavra de Deus. Eu quero te convidar mais uma vez para você se colocar de pé. Nós vamos ler só 2 versículos. Hoje a gente encerra o trimestre e eu queria conversar com vocês acerca de umas coisas importantes sobre Neemias. Você ouviu falar de Neemias o trimestre inteiro. Aí você vai dizer, mas pastor, o senhor vai me falar de novo desse homem? Vou falar. Afinal de contas, Deus sempre renova a sua palavra todos os dias. As boas novas do Senhor são novas e são boas. Então tem coisa nova para você aqui hoje. Abra a sua Bíblia, por favor, em Neemias capítulo 1, verso de número 4. Eu vou ler o 3 e o 4. Vamos ler o 3 e o 4. A lição de hoje tem vários versículos esparsos aqui no livro de Neemias. Neemias 1:4, Neemias 2:20, Neemias 8, 3 e 5. Mas eu quero falar especificamente, já que nós vamos abordar hoje os elementos fundamentais da vitória do Neemias. Esse é o tema da nossa lição. Eu quero abordar com você 2 versículos e fazer uma introdução interessante que eu acho que é importante para nós. Neemias capítulo 1, verso 3, diz assim, talvez a sua versão seja diferente da minha, mas acompanhei na sua Bíblia mesmo. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Verso 4, tendo ouvido eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Só isso, que tome assento por gentileza. Aqui começa a jornada de um homem de Deus. Aqui começa a jornada de alguém que foi chamado por Deus com um propósito. Eu gosto de estudar Neemias, é um dos meus livros favoritos. Apesar de em nenhum momento do livro de Neemias o Senhor falar diretamente com ele. Deus agiu sempre nas circunstâncias da vida do Neemias. Não houve uma grande revelação, não houve um profeta, não. Ou Deus agiu na palavra, ou Deus agiu na circunstância. Mas eu queria, antes da gente entrar, obviamente, naqueles elementos fundamentais da vitória, trazer para você algumas coisas que eu julgo importantes para você entender a aula de hoje. Eu vou pedir que o pessoal da mídia vá me acompanhando, coloque, por favor, o primeiro slide, para que a gente... Isso, deixa aí, por favor. Já avança para o segundo e volta para mim aqui, por gentileza. Vamos lá. Você não consegue fazer nada em Deus se você primeiro não souber a sua identidade em Deus. Eu falei aos jovens na semana passada sobre isso. Você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa ter noção exata do que Deus quer com você. Como Deus enxerga você. Porque afinal de contas eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. Eu vivo aquilo que Deus disse que eu vou viver. Então, querido, querida, tenha certo na sua mente, no seu coração nessa manhã, que você precisa, antes de fazer algo para Deus, descobrir quem você é em Deus. Você precisa saber qual é a sua identidade dada por Deus. Você tem que receber de Deus uma identidade. E aí você vai dizer para mim, mas pastor, eu não sei quem eu sou ainda. Eu não me descobri ainda em Deus. Então eu vou te dar uma boa nova nessa manhã. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 1, verso 8. Efésios capítulo 1, verso 3, perdão. Efésios Paulo começa dizendo qual é a tua cédula de identidade. E ele começa a dizer, olha, existem algumas características que aqueles que escolhem a Cristo devem ter. E essa característica é a identidade do que serve ao Senhor. Efésios 1:3 diz o seguinte, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Então você é abençoado. Estou colocando as características de quem você é. Com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu. Então você é escolhido. Está percebendo?
Você precisa saber quem você é, rapaz. Você é escolhido nele, antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível. Então você tem que ser santo e irrepreensível. Olha as suas características aí. Perante ele, em amor, e nos predestinou para a adoção de filho. Então você é filho. Amém, queridão? Você é filho. Você precisa ter a exata noção disso. E olha só, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, verso 6, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então você também é alvo da graça. Anota a sua identidade aí. Nos números, na nova cédula de identidade, o número é o CPF. Esse aqui é o teu CPF, ó. Viu? No qual temos a redenção, verso 7. Então você é remido. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aí você vai dizer para mim assim, pastor Zanzoni, por que eu tenho que saber primeiro quem eu sou? Porque primeiro Deus dá a identidade. Depois Deus dá o serviço. Onde é que está escrito isso, pastor? Em Gênesis. Você não leu, não? Gênesis capítulo 2, verso 7. Eu falei isso para os jovens semana passada. Eu disse assim, ó. Olha Gênesis 2, 7. Primeiro Deus dando a identidade ao primeiro homem. E Deus dizendo assim, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, assoprou nas suas narinas e lhe concedeu o fôlego de vida e lhe fez alma vivente. Então Deus primeiro deu a identidade. E se você continuar um pouquinho mais na frente, em Gênesis 2,15, você vai ver que o Senhor faz o quê? Depois que você, Adão, já tem a sua identidade, agora é o serviço. Aí a Bíblia fala em 15, que tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Primeiro você tem que saber quem você é, para depois trabalhar para ele. Percebeu? O Neemias tinha noção da sua identidade. E o Neemias também tinha uma visão. E visão é algo importante. Porque muitas das vezes, quem sabe quem é em Deus, recebe de Deus uma visão diferente. Uma visão diferenciada. Eu queria que você colocasse aí, por favor, querido, o segundo slide, por gentileza. Você recebe uma visão diferenciada. Você está vendo ali? Começa com visão e identidade. Sobre identidade nós já falamos. Você precisa saber quem você é em Deus. Primeiro você sabe quem você é, depois você vai fazer algo para ele. Segunda coisa que você tem que saber qual é a visão que Deus tem para a tua vida. Qual é o propósito para o qual você foi criado? A gente tem que ter a noção exata de qual é esse propósito. Volta para mim aqui, por gentileza, meu irmão. Veja, Neemias vivia numa situação que ele não precisava se preocupar em sair dali. Neemias era copeiro do rei. Neemias morava em palácio. Neemias tinha da comida do rei para comer também. Neemias tinha uma vida confortável. Mas Neemias não vivia pelo que ele acreditava. Neemias vivia e via aquilo que Deus gostaria que ele fizesse. Então, ele quis abrir mão da sua zona de conforto para poder encarar uma pedreira, literalmente. Veja, eu acho que muitos de nós aqui, provavelmente, não sairíamos da nossa zona de conforto. Vida estabilizada, não tenho que me preocupar. Mas veja, a palavra na vida do Neemias é empatia. Ele se colocou no lugar de todo um povo, muitos dos quais ele nem conhecia quem era, mas que estava sofrendo. E ele assumiu para ele a responsabilidade de mitigar, de diminuir o sofrimento daquele povo. Vocês estão entendendo? Sair da minha zona de conforto, assumir uma visão de Deus para a minha vida. E essa visão de Deus não passa por nós. Porque você não é o centro, você é o instrumento. Você não é o centro das coisas. Você é o canal que Deus quer usar para que outros sejam abençoados.
Por isso, às vezes, vai ser necessário você abrir mão da sua zona de conforto. Às vezes vai ser necessário você sair da zona de segurança. E veja, Neemias, sabendo quem ele era em Deus, a primeira coisa que ele fez foi buscar o Senhor. Estive diante do Senhor, orei, jejuei, chorei, porque eu sei em quem eu sirvo e quem eu sou. Então você entendeu? A primeira coisa que eu quero que você perceba nessa manhã é que em tudo na obra de Deus você tem que ter identidade e visão. Para tudo na obra de Deus você tem que ter identidade e visão. Ok? Identidade que Deus te dá, visão que Deus te dá. Neemias assumiu para ele a responsabilidade que não era dele, mas que Deus mandou ele fazer. Vamos trazer para nós aqui hoje. Tem tanta coisa que Deus pede para a gente fazer e a gente deixa passar, não é não? Ah, não. Tem que levantar cedo. Ah, não. Tem que gastar gasolina. Vou perder tempo. Você está entendendo? Com Neemias é diferente. Deus mandou, a visão ardeu aqui no meu coração, então eu vou fazer. Percebeu? É isso aí. Bom, então a visão na questão do Neemias, na vida do Neemias, era a visão da responsabilidade comum. Neemias não estava preocupado com ele, estava preocupado com a comunidade da qual ele veio. Percebeu? Doeu no coração dele ver os outros sofrendo. Agora aqui para nós, já geralmente nosso coração só dói quando a gente sofre, né não? A gente tem essa tendência, né? Humanamente falando, aquele ditado que se diz lá na minha terra, em Minas Gerais, farinha pouca, meu pirão primeiro. É assim ou não é? O Neemias não foi assim, não. Para fazer as coisas de Deus, não pode ter esse coração, não. Você tem que ser abnegado de você mesmo. Você não pode se prender a essas coisas. Bom, segundo ponto que eu quero falar para a gente, antes de a gente começar efetivamente os fatos. Antes de se reconstruir os muros de Jerusalém, tinha outro muro que tinha que ser construído primeiro. Como é que é, pastor? Antes de você fazer qualquer coisa, primeiro tem que ser feito algo dentro de você. Entenda comigo, antes de você externar o serviço para Deus, algo tem que ser construído dentro de você. Senão você não faz do jeito que Deus gostaria que você fizesse. Explica isso, pastor, por gentileza. Era necessário que Deus edificasse no coração daquele homem uma muralha lá dentro. Uma muralha que blindasse o propósito, uma muralha que blindasse o planejamento, uma muralha que blindasse as intenções que estavam no coração dele de colocar de pé, porque se não houvesse essa blindagem, na primeira dificuldade ele ia desistir. Se nós não blindarmos o nosso coração, o mundo vai tentar dissuadir a gente de fazer qualquer coisa. Então, antes de externar e fazer a muralha propriamente dita às voltas de Jerusalém, a gente tem que construir, deixar Deus construir muralha aqui dentro. Pastor, isso está na Bíblia? Claro que está na Bíblia. Você é edificado por Deus todo dia. Você é construído por Deus por dentro todo dia. Onde é que está isso na Bíblia, pastor? Posso te dar 2 exemplos. Isaías 49:16. Nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Glória! Os muros da tua vida estão continuamente diante do Senhor. Como é que você vai querer construir algo lá fora, se dentro de você ainda está destruído? Deus precisa levantar essa muralha aí dentro. A muralha da confiança, a muralha da sabedoria, de saber como agir e não se deixar levar pela circunstância, a muralha da convicção, a muralha da abnegação, a muralha da persistência. Eu gosto do texto, eu gosto desse negócio de Deus trabalhar dentro da gente. É por isso que eu gosto daquilo que o apóstolo Pedro fala, né? Que nós somos edificados casa espiritual. Deus está sempre fazendo obra na nossa vida. Hoje é manhã de Deus construir algo dentro de você. Aleluia. Jesus está aqui, irmão.
Abre o teu coração, porque Deus quer colocar mais um tijolinho aí dentro dele. Blindando você, antes de você fazer o que precisa ser feito. Porque se a gente não for blindado, a gente para no meio do caminho. Era necessário essa muralha. A muralha era o propósito. Veja, entenda o seguinte. A muralha era o porquê. A vida do Neemias toda foi construída para que ele reerguesse um muro derrubado. Pastor, não foi para ganhar alma? Não, foi para reerguer um muro. Neemias, desculpe falar isso, não existe esse ministério, mas eu vou parafrasear. Neemias tinha ministério de pedreiro, mestre de obra. Ó, você foi chamado para levantar o que está estourado, derrubado, caído. E aquele chamado foi o propósito da vida daquele homem. Foi o porquê da vida daquele homem. Alguém disse certa vez, senhoras e senhores, que aquele que tem um porquê para viver, consegue suportar todos os comos. Como é que é o negócio, pastor? Aquele que tem um porquê para viver, consegue suportar todas as maneiras pelas quais ele vai alcançar o seu objetivo. Porque fala mais alto dentro do coração dele, o propósito. Por isso que o propósito tem que ser blindado. Por isso que o propósito tem que ser cercado. Por isso que tem que haver muralha aqui dentro. Você precisa entender qual é o seu papel nessa engrenagem chamada reino de Deus. Porque é isso que vai dar significado ao processo de Deus na sua vida. Quando a gente entende o propósito da nossa vida, a gente aprende a suportar o processo. Essa frase está na moda. Só vive o propósito quem suporta o processo. Se você não tiver o propósito blindado dentro de você, você vai desistir no meio do processo. Porque quem foi que falou que o processo é fácil? Avança para mim aí, querida. Opa, gostei desse negócio aí. Avança para mim aí. Olha lá. Primeiro você é criado, depois você é construído. Pode avançar. Mais uma. Já falei da empatia. Ele se colocou no lugar dos outros. Pode avançar. Aí, ó. Antes do primeiro tijolo, tem que erguer um muro aqui dentro. Eu tenho que descobrir qual é o meu propósito. Então, olha só. A visão da restauração dos muros era o propósito que dava significado ao processo. Aquilo que você vai fazer, que Deus te chamou para fazer e você entendeu, é o propósito. Como vai acontecer, vai caber a você, diante de Deus, não deixar que esse propósito vá embora, escape pelos seus dedos. O processo vai ser doloroso. O processo não é fácil. Até que ponto o seu propósito em Deus está blindado, está protegido? Ou você na primeira dificuldade vai dizer assim, eu não, ninguém me reconhece mesmo? Ninguém está nem aí para mim mesmo? Porque a vida do crente, presta atenção, a vida do crente não é marcada por aquilo que ele inicia, que ele começa a fazer. A vida do crente é marcada por aquilo que ele constrói. Você precisa construir algo para Deus. Você precisa construir algo no reino. Pastor, mas eu não tenho recurso, eu sou fraquinho, eu sou pequenininho. Olha, eu gosto de pessoas improváveis na Bíblia. O segundo livro dos Reis fala sobre o ministério de um homem que viveu os sobrenaturais de Deus, situações sobrenaturais. Eliseu. Eliseu no capítulo 2 recebe a capa de Elias. Já abre o Jordão logo em seguida. Eliseu cura Naamã de lepra. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Eliseu tira a morte da panela. Eliseu faz o machado flutuar. Eliseu fez um monte de coisa. Eliseu sabia o seu propósito em Deus. Era ser bênção para toda uma geração. Mas teve uma situação que me chamou a atenção. No capítulo de número 4, Eliseu encontra uma mulher. E não é o Eliseu que faz, é a mulher. Oh, Jesus! Tudo colaborava, pastor Alexandre, para que fosse o Eliseu, mas não era ele. Era a sunamita. E ela via Eliseu passar para lá e para cá. E ela dizia assim, diz para o marido dela, eu vejo que esse que passa por nós aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer alguma coisa para ele? Vamos construir para ele um quarto? E eu adoro isso. Eu preguei isso há 3 semanas atrás num congresso lá em Taguatinga. E ela dizia assim, obra de pedreiro.
Ou seja, planejado. Vamos planejar? Não vamos fazer um puxadinho, não. Não vamos fazer uma tenda, não. Vamos construir alguma coisa para a glória de Deus entrar na nossa casa. Queridão, deixa eu dizer uma coisa. O seu relacionamento com Deus, ele não é fruto do acaso. Você tem que construir esse relacionamento com Deus. O Neemias fez o que fez porque construiu um relacionamento. E você precisa entender isso. Essa mulher de Sunem, ela disse, vamos construir um quarto, e nesse quarto vamos mobiliar. Não só construiu não, e botou uma esteira para o homem deitar no chão, não. Ela disse, vamos botar uma cama, vamos botar uma mesa, vamos botar uma cadeira, e vamos botar um candeeiro. Vamos mobiliar, vamos planejar, trazer a glória de Deus. Eliseu ali representava a glória. Vamos trazer a glória de Deus para dentro da nossa casa. Vamos planejar isso? Você precisa entender isso, querido. Glória de Deus, presença de Deus, propósito na vida é construído entre você e Deus. Deus faz a parte dele, Ele derrama da sua graça sobre você e sobre mim. Mas a gente precisa fazer obra de pedreiro. Tijolo por tijolo. Gasta tempo. Gasta recurso. É oração de joelho, é leitura da palavra, e eu vou botando um tijolinho aqui, outro tijolinho ali, daqui a pouco a glória de Deus está no meio da minha casa, da minha vida e da minha família. Ô irmão, desculpa, pastor Luciano não tem muito DNA de ensinar muito paradinho. Eu sou meio agitado, vocês perceberam, eu sou muito passional. Eu me empolgo quando eu vejo essas coisas. Eu gosto desses improváveis na Bíblia. Gente que quase não aparece, mas Deus sabe o que ele fez. Gente como Tércio. Você conhece Tércio? Tércio é tremendo. Tércio só aparece uma vez na Bíblia. Mas você sabia que quem escreveu, mão na caneta, a epístola aos Romanos foi ele? O Paulo ditou e ele escreveu. Depois você lê o último capítulo de Romanos, você vai dizer, eu, Tércio, escrevi estas palavras. Não tem a proeminência do Paulo, não tem a importância do Paulo, mas Deus sabe o que ele fez. Ninguém está vendo. Mas Deus sabe o que você faz para ele. E Deus fez questão de botar o nome dele na Bíblia. Ele só emprestou a mão, o papel e a caneta. O Paulo falava, ele escrevia. E ele é coautor, digamos assim, ou artífice, de uma das epístolas mais tremendas que existe. Aquela que resume a salvação na sua plenitude. Você entendeu o processo? Às vezes ninguém vai estar te vendo. Às vezes a obra não é tão grande assim. Mas Deus sabe o que você está fazendo. Bom, agora eu vou entrar então nas 3 coisas que garantiram que Neemias tivesse vitória. Abra aí, por favor. Próximo slide, queridão, por favor. Pode avançar para mim. Mais uma. Estou enxergando é nada. Espera aí. Esse óculos está uma beleza. Pronto, já falei, Sunamita, pode avançar. Aí, pronto. Primeiro, fé. São 3 coisas que impulsionaram a vida do Neemias. A primeira, a fé que ele tinha. A primeira coisa que ele soube, que ele fez, quando ele soube o que estava acontecendo em Jerusalém, foi buscar o Senhor. Foi saber que em Deus ele poderia ter vitória. E a prova disso está em Neemias 1:11b. Depois você abre aí. Ele diz o seguinte, olha, Senhor, concede que hoje seja eu bem-sucedido, teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Eu vou, mas eu quero ir com fé que o Senhor vai me abrir a porta diante do rei. Sem fé, é impossível agradar. Fé é firme fundamento das coisas que não se veem e certeza daquilo que se espera. Olha, eu gosto daquilo que está em Jó 38. Você precisa aprender a acrescentar fé na sua vida.
E quem é que faz isso, pastor? Deus faz isso. Eu gosto de Jó 38, porque Jó, você sabe, passou uma situação dificílima na vida dele. Provas terríveis, perdeu tudo que tinha. Mas no capítulo 38, Deus começa a dar uma bombada na fé de Jó, se é que você me entende. Uma anabolizada na fé do Jó. E Deus começa a dar essa bombada, essa anabolizada, fazendo algumas perguntas para Jó, que eu quero te fazer nessa manhã também. Eu não sei se você está na mesma situação de Jó, espero que não, porque era uma situação dolorosa. Mas que você pegue essas perguntas e guarde para você, está lá no 38. Leia o 38, queridão. Jó 38 é uma declaração de quem Deus é e do que Ele é capaz. Deus começa dizendo assim: onde é que você estava quando eu pus os fundamentos da terra? Quem deu limite para o mar? Quem criou a neve? Ó! E à medida que Deus vai falando os seus atributos e tudo aquilo que Ele fez, a fé do Jó vai ser turbinada, ó. Deus diz assim: onde é que está o caminho que reparte a luz ou que reparte o vento? E Deus fala assim: a chuva tem pai? Olha só. Quem gerou as gotas de orvalho? Quem é que coloca a terra sobre seus fundamentos? Quem colocou os fundamentos da terra? Deus vai perguntando isso para Jó. E ele passa o 38, o 39, falando sobre seus atributos. Quando chega no 42, Jó responde. Aí o coração do Jó está cheio de fé. Enquanto eu estou falando nessa manhã, o Senhor está bombando fé aí dentro do teu coração, queridão. No final, você vai poder dizer, igual Jó fala em 42, 2. Bem sei eu que tudo podes. E que nenhum dos teus intentos pode ser impedido. Eita glória! Isso é para glorificar de pé, irmão. Porque o Deus que você serve, creia, Ele pode todas as coisas na minha vida e na sua. E aquilo que Ele impede, ninguém impede. Aquilo que Ele pode fazer, ninguém impede. Aquilo que Ele deseja fazer, ninguém impede. Agindo eu, quem impedirá? Mas precisou de Deus falar quem ele era, para que o Jó começasse a acreditar que a situação dele era reversível. Porque até o 38 o Jó está destruído. Mas depois, vamos conversar aqui, Jó. Ouve o que eu tenho para te dizer, Jó. Entendeu agora? Por que a fé vem pelo ouvir? Ouve, Jó. Ouve o que eu vou te falar. Olha tudo que eu fui capaz de fazer. Você não acha que eu não sou capaz de fazer na sua vida? E aí no final o Jó termina: eu sei bem que tu podes. Eu sei bem que tu é capaz de fazer qualquer coisa. Eu sei bem que o deserto pode se virar um campo verdejante de água corrente. Afinal de contas, no meio desse 38 aqui, Deus fala assim: quem é que criou o ermo para que a água passe? Olha só, quem é que fez o rio? Quem é que criou a senda para que a água passe? Olha Deus falando. Tem momento que a gente está deserto, né, irmão? Tem momento que a gente está árido. Mas se você tiver fé e crer, o Deus que você serve é capaz de abrir rio no ermo da minha vida e da tua vida. Tem rio de Deus aqui hoje para mim e para você. Tem planície verdejante, tem abundância de víveres. Eu falei do Eliseu, Eliseu previu e predisse abundância de víveres. Ó, essa terra aqui vai ter muita vida, vai ter muitos bens aqui, a terra vai dar muito. Ei, só por fé! E o Neemias teve fé. Eu não sou ninguém, rapaz, eu sou copeiro do homem. Eu sou copeiro da autoridade, do manda-chuva. Mas eu tenho um Deus que pode abrir qualquer porta para eu passar. Oh, se não tiver porta, Ele vai fazer a porta. Se Ele quiser que você entre, ainda que não tenha porta, Ele vai criar a porta. Ele trabalha assim. Ele opera desse jeito. Então você precisa ter fé. João Wesley disse o seguinte, ó: a fé é um dos meios de graça. João Wesley falou pelos quais a fé é o meio pelo qual Deus opera em nós. Não é uma crença intelectual. Fé não é crença intelectual. Fé é uma confiança viva que nos capacita a buscar e receber
graça e nos impulsiona a fazer a vontade de Deus. Fé é o combustível do propósito. Eita, Jesus. Essa veio agora, irmão. Pão quente. Está até cheirando pão quente aqui agora. Fé, Juju, fé é o combustível do propósito. Deus te dá uma coisa para fazer, Senhor, eu não dou conta não, mas em ti eu vou. E tem um hino que diz assim, pois contigo saltarei, eita, muralhas, e também destruirei exércitos, pois eu sou mais... Oh, glória! Eu creio que tudo é e que nada... Deus está aqui, irmão. Aleluia! Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Isso é de Deus. Nilton, isso é uma benção. Eu creio que tudo é possível. Declare em fé. E que nada, não há óbice para o Senhor. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Pois contigo só Deus faz o que está no livro do profeta Joel. Faz com que velhos tenham sonho. Eita Deus! Só Deus é capaz de renovar no idoso o sonho de quem já viveu uma existência inteira, mas por fé, Deus pode trazer de volta coisa nova. Fé é o primeiro pilar que assegurou a vitória do Neemias. Pastor, e o segundo? Vamos lá. Deixa eu enxugar os olhos aqui, irmão, porque Deus está aqui em cima, viu? Eu não sei se você está sentindo aí, mas aqui em cima ele está. A coisa está séria aqui. A gente se segura. E que bom. Que bom que a gente ainda sente a presença de Deus e a alma não está cauterizada. Glória a Deus. Desculpa o pastor Luciano chorão desse jeito. Segunda coisa. Havia uma força motriz. Deus te abençoe. Aí, que benção aí, tá vendo? Tá ligado o homem aqui. A força motriz da reconstrução é a oração. Você precisa crer que a sua oração pode muito em seus efeitos. Oração é a força. Oração é a engrenagem que move o processo. E o Neemias utilizou a oração em alguns momentos-chave. Ele usou no capítulo 1, verso 4 a 11. Você já leu comigo, um pedaço. Ele usou no capítulo 4, verso 45, no meio da zombaria e da oposição. Ele usou no capítulo 6, verso 14, quando ele pediu livramento das conspirações que haviam contra ele. Só tem uma coisa. Ele começou tudo com oração. Neemias 1, 4 a 11 diz o seguinte, olha, ela veio no planejamento. Presta atenção. Servo de Deus não usa oração no último lugar. Ele começa com oração. Tudo que você vai fazer começa na oração. A oração, geralmente, sabe o que a gente faz, irmão? Geralmente a gente começa a fazer da nossa cabeça e no final pede a benção. A gente deixa a oração por último, Felipe. Mas na verdade, a oração é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer. Sabe, o Charles Haddon Spurgeon diz o seguinte, olha, a oração é o cavalo que vai na frente da equipe. Avança para mim aí, querido, no segundo slide, por favor, no próximo. Olha aí, ó, olha aí, ó. Ó,
A gente faz o seguinte, ó, o primeiro fluxo, ó, ação, esforço e oração de emergência. Olha o que acontece, cai tudo em cima da gente. O que deve ser certo? O de baixo. Oração primeiro, ação depois, resultados em Deus depois. Você precisa aprender a sequência certa, querido. Deus é organizado. Deus não é um atabalhoado de coisas. Deus trabalha de maneira planejada, organizada. As coisas com Deus têm método. E primeiro você começa orando. Pastor Alexandro, pastor Adriana fazem um trabalho tremendo dos casais. Sempre começa com oração. É ou não é, pastor Alexandre? Sempre começa, porque tem que começar assim. A oração é o momento que você bota a tua fé em prática. Lembra que eu falei da fé? A oração é a hora que você começa a botar em ação. Antes de fazer, aprenda a consultar a Deus antes de fazer. Neemias consultou no primeiro capítulo. Oração é o cavalo na frente da equipe. Não é o último recurso, é o primeiro passo em qualquer empreendimento. É assim que funciona. Por isso, talvez, que o apóstolo Paulo, falando aos Efésios, no capítulo 6, verso 18, ele diz o seguinte: olha, orem no Espírito. Ore o tempo todo, em todos os momentos, em todas as ocasiões. Porque tudo vai ter que começar com a oração. Tudo vai ter que começar com esse relacionamento, pastor Isaías. Que prazer conhecer o irmão 3 semanas atrás. Pastor Isaías chegou há pouco tempo aqui. E há duas semanas atrás, esteve ministrando aqui. 2, né, irmão? E eu confesso, aqui é o jeito do pastor Luciano. O pastor Luciano se identificou muito com o jeito que o pastor Isaías prega. Eu gosto desse jeito, irmão. Você não vai ver o pastor Luciano de chegar aqui em cima e dizer assim, porque Deus... Não. Não é meu perfil, irmão. Nada contra quem faz, irmão. Cada um tem o seu jeito. Mas o meu jeito é o jeito mais descontraído, se é que eu posso usar essa palavra. Mas não fique chateado comigo não, porque eu prego assim meio despojado. Mas é porque um dia eu cheguei para Deus e falei assim, eu falei isso para os jovens na semana passada. Eu cheguei para Deus e falei assim, Senhor, eu vou ser um típico assembleiano raiz a partir de agora. Omar me conhece há quase 40 anos. Eu sempre fui assim, irmão. Graça e Omar me conhecem. Brincalhão, dou risada. Parlo com Lemani. Máximo, falo com a mão. Italiano, descendente de italiano, falo com a mão. Falo alto, descendente de italiano. Latino, emocional. Hã? E aí eu falei assim para Deus, não, Senhor. Eu orei, eu comecei o projeto em Deus. Eu comecei o projeto orando. Aí, ó. Senhor, teu servo agora vai ser um assembleiano raiz. Quero chegar diante da igreja e dizer, eu gostaria de saudar a inoxidável, maravilhosa, plena, sorumbática, escalafobética igreja com a paz do Senhor. Não é meu jeito. E eu comecei a ser assim, irmão. E aí as pessoas falavam, e aí, Zanzoni, tudo bem? Paz do Senhor. Porque agora eu vou ser raiz. Aí até o dia que eu fui num culto, Osimar. E nesse culto, Deus usou uma irmã que nunca tinha me visto, Ju. Lá na L2. A Ju me conhece também há 40 anos. Ju foi minha líder de jovem. Me viu crescer no ministério desde pequeno, quando eu cheguei lá. Na L2, num culto de oração na casa do irmão, a irmã que nunca me viu, virou para mim. Sabia nem quem eu sou, pastor. Falou assim, quem é que você pensa que você é para mudar o que eu fiz? Ó. Nunca tinha me visto, irmão. Quem você acha que você é? Você acha que eu opero dentro de caixinhas ou quadrado? Não. Eu ouvi a tua oração, mas eu não vou atender não, tá? Ó. Porque Deus também pode responder não para você. Eu não vou atender não, porque eu quero você do jeito que eu te fiz. E as mudanças que tiverem que acontecer na tua vida, quem vai promover sou eu, não vai ser você. Meu Deus. Oração tem esse poder. Você pode receber de Deus, você pode receber um não de Deus. Engraçado, né? A gente gosta de receber de Deus aqueles sims, né? Mas esse não que Deus me deu não me sai da cabeça até hoje. E como esse não me fez bem, Felipe?
Porque aqui em cima, hoje, pregando para vocês, está o pastor Luciano como ele é. Brincalhão, risonho, passional. Minha esposa convive comigo, ela sabe quem eu sou. Não é fácil, gênero difícil. Né, mulher? Ela sabe. Ela fala assim, só Jesus. Mas a gente ora e Deus tem misericórdia. Porque oração é chave de vitória. E tudo que você for fazer na sua vida, bota a oração na frente. Com fé, creia, ore com fé. Olha, fé e oração. Duas coisas que vão fazer diferença na tua vida. E a terceira, pastor? A terceira é o sustento da construção. Pode avançar, querido, por favor. É o sustento da construção. Essa é a linha do tempo. Você começa planejando, orando, você intercede no meio e você vai colher no final. Isso é da oração. Pode avançar mais um, por favor, queridão. Olha aí. Oração blinda o teu coração das coisas que vão ocorrer. Oração blinda o teu coração. Está vendo o coração ali no meio? Oração blinda. E palavra também blinda. Então eu vou falar agora de palavra. Olha só. O sustento da construção. Após reconstruírem as muralhas de Jerusalém, após levantarem as muralhas, tinha que blindar também quem estava dentro da cidade. Como é que é, pastor? Eu blindei a cidade por fora, mas agora eu preciso blindar quem está lá dentro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O Neemias reconstruiu a cidade por fora, mas agora ele precisava blindar quem estava dentro da muralha. Eu já falei de blindagem de muralha 3 vezes hoje aqui. A blindagem do coração do Neemias, a blindagem da muralha de Jerusalém e agora a blindagem de quem está dentro de Jerusalém. Porque quem está dentro de Jerusalém também tem que ter o coração cercado. Quem está dentro de Jerusalém também tem que ter o coração protegido. E como é que a gente blinda, pastor Zanzoni, o coração? É palavra, irmão. É palavra. Foi o que Neemias e Esdras fizeram. Vamos juntar todo mundo aqui. Vamos ler a palavra para você escrever a palavra no seu coração. Eita, é o que diz o salmista: escondi as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Eu blindei, eu guardei, eu criei um recôndito, uma câmara escura lá dentro de mim, onde só eu e Deus temos acesso, e lá dentro só brota a palavra de Deus na minha vida. De maneira que as circunstâncias que me cercam não vão afetar a minha fé. Aí você começa a entender o que Paulo escreve em Filipenses capítulo 4. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é essa a chave do versículo, queridão. A chave do versículo é: em todas as coisas fui instruído. Tanto é ter em abundância, quanto a padecer necessidade. Eu sei estar doente, eu sei estar bem, porque o meu coração é blindado pelo que Deus falou. Quando você abre o coração e blinda ele com aquilo que Deus tem para a sua vida, a circunstância já não tem mais condição de mexer, de abalar você. Um dos meus salmos favoritos na Bíblia é o Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. A minha alma anela e desfalece pelos teus átrios. Em determinado momento o salmista diz assim: aqueles que vão para Sião, aqueles que passam pelo vale árido, pelo vale de Baca, mas têm os seus caminhos aplanados. A palavra é capaz de aplanar o meu coração e o teu coração. Você está no vale? Está plano, porque Deus falou. Você está no monte? Está plano, porque Deus falou. As circunstâncias já não mexem mais com você. O dia a dia, o cotidiano já não mexe mais com você. Por isso Neemias e Esdras fizeram questão. Nós já terminamos o muro? Terminamos. Agora nós vamos blindar o coração de quem está aqui dentro. Vamos começar a ler a palavra. Neemias se dedicar a trazer de volta a centralidade da palavra do Senhor ao coração do povo. É aquilo que você está vendo ali, ó. Olha aqui, ó. Vou avançar para cá. Olha aqui. Palavra de Deus, ó. É o muro que blinda o teu coração.
A palavra é o muro que blinda o teu coração. E o Neemias e o Esdras tiveram essa visão. Você entendeu o que eu falei até agora? Você precisa primeiro saber a sua identidade. A segunda coisa, você tem que ter uma visão. E 3 coisas garantiam a vitória de Neemias: a fé que ele tinha, a oração que ele cultivava e a palavra que ele blindou no coração. Essa manhã, Deus está blindando corações aqui, o meu, o seu, o de todo mundo que está aqui. À medida que Deus fala, Deus trabalha. À medida que Deus fala, Deus blinda. De maneira que numa situação cotidiana da vida, que vai acontecer amanhã, quem sabe depois da manhã, na minha vida ou na sua, você vai lembrar: não, eu ouvi isso no culto essa semana, ó. Deus falou comigo. Eu não vou por aqui não, vou por ali, porque Deus falou. Eu lembrei da palavra. Sabe qual é a oração do pastor Luciano quando ele prega aqui em cima? A minha oração é: Senhor, deixa o povo ruminar isso indo para casa. Eu quero que você rumine, mastigue a palavra quando você sair daqui. Porque aí é a intenção correta da palavra que foi lançada. Para você ir instigando, perguntando a si mesmo: mas Senhor, eu vou viver isso? Aquilo que o Senhor falou é verdade, eu vou tomar isso para mim? Isso é a palavra que chega, rema, no meu coração e no seu. Palavra rema é a palavra que produz propósito, que produz mudança, que faz alteração. Palavra viva, tá? E aí olha só que coisa tremenda. Você precisa entender como é que as coisas se encaixam no processo. Eu vou terminar falando justamente da atuação da palavra. Abra a sua Bíblia, por favor, em Neemias capítulo 8, versos 9 a 12. Eu quero ler todo esse trecho com os irmãos. Consegui terminar no horário. Glória a Deus. Neemias 8, 9 a 12, diz assim: e leram no livro da lei de Deus, e declarando, e explicando o sentido. É exatamente mais ou menos a mesma coisa que o pastor Luciano está tentando fazer com você aqui hoje. Você já leu a palavra, eu estou explicando o sentido para você. Esdras e Neemias fizeram isso aqui. Eles iam explicando o sentido. Faziam que, lendo, se entendesse. É isso que está na tua Bíblia ou está errado? É isso mesmo? Bota Neemias 8, 9 para mim aí, querido, na tela. Só para ter a versão de todo mundo aqui. Neemias 8, 9. Você consegue botar aí no telão ou não? Porque às vezes você está com uma versão diferente. A minha diz o seguinte: ó, leram no livro, na lei de Deus, e declarando, explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Acharam? Neemias 8, 9, é isso mesmo que está escrito aí na sua Bíblia? 8:8, perdão, 8:8. Desculpe, é 8:8, né? Então olha só, ele explicava para que o povo entendesse. Então presta atenção: palavra lida, palavra explicada, palavra entendida. E aí o que aconteceu? 9. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis nem choreis. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Chorava, irmão. Porque via a santidade da palavra em comparação com a sua vida de pecado. Chorava porque era confrontado com a verdade. Hoje em dia a gente está vivendo um tempo que não pode desgostar ninguém. Está cheio de crente dodói. Cheio de crente que você não pode falar: tu está em pecado. Você não pode falar isso para ele, não. Você está entendendo? Você tem que medir palavra. Ei, não é assim que funciona, não. A gente não aprendeu isso daqui da Bíblia, não. A palavra de Deus vem muitas vezes para confrontar os nossos erros. A palavra de Deus vem muitas vezes para melhorar a nossa pessoa. Para trabalhar em nós e nos fazer melhores. Você não está aqui porque você é bom, você está aqui porque você é ruim. Você precisa que Jesus te conserte. É assim ou não é? Que bom, hein? Que bom que, como barro na mão do oleiro, todo dia ele coloca a mão na minha vida e na sua e faz a gente um pouquinho melhor. Que bom que a gente vai andando de glória em glória, até atingir a estatura de varão perfeito. E o dia que a gente chegar nessa estatura, sabe o que vai acontecer? Vai ser o dia que você vai ver Jesus face a face. Então é um processo.
Só que a palavra confronta. E o povo ouvia, pastor Isaías, a palavra e chorava. Meu Deus, é muita santidade para um pecador desse como eu. Só que nesse processo aqui, nesse texto que nós lemos aqui, no verso 10 diz o seguinte: disse-lhes mais: ide, comei gorduras, bebei doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor. Eu sou um miserável, pobre, cego e nu, mas a alegria do Senhor é a minha força. Eu sou um dependente eterno da graça, mas é nessa graça, através da palavra dele, tu és eleito meu, tu és escolhido meu, tu és menina dos meus olhos. Aquilo vai provocando uma alteração aqui dentro, e essa alteração me faz me alegrar. Pastor Jean falou isso há 15 dias atrás, o Salmo de Asaf. Asaf dizendo o seguinte: olha, eu me lembrava de Deus e me perturbava. Esse texto é tremendo, irmão. Você já imaginou alguém lembrar de Deus e se perturbar? Asaf diz o seguinte: olha, eu me lembrava de Deus e me perturbava. Eu não conseguia nem orar. O salmista fala isso. Minha dor era tanta que eu não conseguia nem orar. Percebeu como é que é? Só que aí ele começou a lembrar de tudo que Deus fez. Olha o J38 de novo aqui, ó. Tudo que Deus fez, tudo que Deus operou na vida dele. E aí ele falou assim: não. Eu vou entrar no templo, vou pagar o meu voto, porque Deus é comigo. Eu vou alegrar o meu coração, porque se ele fez lá, ele vai fazer na minha vida. A palavra de Deus tem esse poder, ela confronta você, mas ela é uma fábrica de alegria na minha vida e na tua. Ela confronta você, ela expõe a nossa natureza pecaminosa. E é bom que exponha para nós mesmos, para que a gente possa consertar. Mas ela trabalha gerando alegria onde não tinha alegria. E aí eu gosto disso aqui, ó. Último versículo, 12. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo. Agora que é a cereja do bolo. Por que eles fizeram isso? Verso 12. Porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Você está entendendo o que Deus está querendo com você hoje aqui de manhã, né? Então alegra teu coração hoje e glorifica o Senhor. Porque quando a gente entende a palavra, isso é motivo de regozijo. Compreender a palavra lava nossa alma. Aquela pessoa que achava que era totalmente excluída, quando entende o propósito da palavra, se vê inserida. Olha, você é miserável, você é dependente, você é pecador, você é ruim, você é vaso complicado. Mas eu te adotei como filho. Mas eu preparei um lugar para você lá no céu. Mas quem foi que falou que você vai entrar pela sua cédula? Na hora lá diante do Pai, não vai ser a sua cédula que vai ser mostrada, vai ser a minha de Jesus para você nessa manhã. Isso gera em nós esperança. Isso gera em nós um combustível para continuar. É fé, é oração e é palavra. Talvez seja por isso que Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versos 16 e 17, eu tomei por base a linguagem de hoje, porque eu gostei dessa tradução. E diz assim: porque toda a escritura é inspirada por Deus, e é útil, ela é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, e corrigir as faltas, e ensinar a maneira certa de viver. Verso 17, e isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas obras.